A paz do Senhor aos irmãos. Amém? Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos nos colocar em pé. Os irmãos abram os seus brados de júbilo no hino 182. Será projetado também para nós. Enquanto a projeção se prepara, também os irmãos, estarei fazendo uma oração silenciosa ao nosso Deus. Em nome de Jesus, do início a mais um culto divino, com o hino já mencionado, 182. Adorai o Rei do Universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais. Já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, és o dominador. Sol e lua, estrelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador.
Glórias a Deus. Para a nossa leitura inicial nesta noite, os irmãos abram suas Bíblias no livro de Evangelho ao João, capítulo 4, versículos 19 ao versículo 24. É a nossa base, inclusive, da nossa tema, da nossa mensagem nessa noite, que nós vamos falar sobre a adoração bíblica. E diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Mediante esses versículos, vamos todos nós, sem agradecimento, mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do nosso Deus, de joelhos dobrados, orarmos a Ele. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos a Ti, Deus, agradecidos por tudo que o Senhor tens feito, tens dado e colocado sobre cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nos concede a mim, concede aos meus irmãos, a Tua igreja, a esta família, de novamente estar aqui na Tua casa, Senhor, reunidos para cultuar, para engrandecer, para exaltar a Ti, por tudo que o Senhor tens feito, tens dado e colocado sobre as nossas vidas, Senhor. Apesar de tudo, Senhor, que muitos de nós temos, Senhor, em espírito em verdade. Receba, meu Deus, nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa vida como cheiro suave, como oferta agradável, Senhor, que chega a Ti como trono, Senhor, ao Teu trono da graça, meu Deus. Derrama a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre, meu Deus, a cada irmão, a cada visita que aqui está conosco, nesta noite, meu Pai, o ministro do Teu louvor, meu Deus, a Tua palavra também será ministrada, meu Deus, que o Senhor venha receber a nossa vida, meu Deus, como oferta agradável, como cheiro suave. Meu Deus, Tu sabes, Senhor, as nossas necessidades, meu Deus, não nos deixe sair daqui, muitas vezes do mesmo jeito que chegamos, mas que saiamos daqui renovados pela Tua palavra, pelo Teu louvor e pelo Teu Espírito Santo. Completa em nós a Tua obra e seja presente, Senhor, sobre nós. Eu louvo a Ti, Senhor, e me coloco nas Tuas mãos. Usa, Senhor, a cada um de nós nesse momento. Receba, Senhor, a nossa vida, meu Pai, e cuida, Senhor, de cada um dos Teus filhos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Deus. Glórias a Deus, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui na casa do nosso Deus. Podemos não somente cultuar, não somente servir, mas principalmente adorá-lo. Então, queria convidar todos vocês que realmente possamos nessa noite, nesse dia, nestes momentos, realmente derramar a nossa adoração, o nosso louvor, entregar aí, aos pés do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, e que tenhamos aí um culto abençoado, um culto que o Senhor possa falar com cada um de nós, e que o Espírito Santo venha completar aquilo que por acaso nós não viermos a falar. Amém? Queria convidar aqui nossa irmã Miriam, nossa ministra desta noite, está com a oportunidade para conduzir os louvores. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar o grupo de louvor para estar à frente.
promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rende a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e a tua palavra não abro mão. Se for florescer ao cheiro das águas, minha esperança és meu Redentor, porque vives minha fé não o Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e a tua palavra não abro Se florescer ao cheiro das águas, minha és meu Redentor, porque vives minha fé não o Senhor não falhará. Estou mais perto, desde estou mais perto, que o prazer é te ver. És meu Redentor. Estou mais perto, desde estou mais perto, que o prazer é te ver. És meu Redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas, és meu Redentor, porque vives minha fé não o Senhor não falhará. Glória a Deus. Neste momento gostaria de convidá-los a estar em pé. Também estaremos louvando ao Senhor através das nossas ofertas neste momento.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, gostaria de convidar os irmãos a estarem em pé. Nós estaremos louvando ao Senhor com este hino. Aguarde o dia. Eu estava refletindo, né, sobre os louvores que nós já louvamos ao Senhor. E o primeiro louvor, ele disse assim: tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas as tuas palavras permanecerão. Que promessas, né, que foram feitas a nós? Que promessas são essas? A promessa de que um dia Jesus, ele iria voltar. Ele iria nos buscar. E nós, tendo essa promessa, o que nós devemos fazer? Devemos aguardar. Devemos aguardar essa promessa, este dia, com muita fé, com esperança, sabendo que Jesus, ele vai voltar. Ele nos prometeu um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais angústias. Um lugar onde nós viveremos eternamente com Ele. Por isso, nós devemos aguardar. Nós devemos ter esse desejo em nossos corações, de aguardar o Senhor Jesus, para que naquele dia nós possamos estar ali e sermos chamados por Ele para a ressurreição de uma vida eterna com o nosso Senhor Jesus. Que você possa louvar ao Senhor nesta noite, dizendo que você o aguarda, que você espera, que você confia nele, porque Ele vai voltar, irmãos. E nós devemos ter essa consciência, e nós devemos ansiar pela volta de Jesus, porque Ele virá para nos levar e nos fazer morar com Ele eternamente. Jesus,
Glorificado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Nós já até lemos uma parte, né? Esse texto básico é o texto básico da lição, melhor, da mensagem desta noite. A adoração bíblica diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos a Ti, Deus, e agradecemos a Ti por tudo que o Senhor és e tens feito, meu Pai. Obrigado pela Tua palavra até agora ministrada através dos louvores. Meu Deus, cuida de nós, esteja conosco, Senhor, cuida da minha vida, assim como a Tua palavra falou comigo, também fale com a Tua igreja neste momento, Senhor. Cuida, Senhor, e esteja presente sobre cada um de nós. Nós possamos entender cada dia mais e possamos estar voltados, meu Deus, para o Teu reino, para o Teu evangelho, em nome de Jesus. Amém, Deus. A igreja pode se assentar? Para mim é um prazer tremendo, né? O tremendo é nas duas palavras, nos dois modos mesmo, né? De estar aqui à frente. Eu sempre falo que não tenho o costume, apesar de ministrar, apesar de tocar, palestrar, mas eu não tenho um costume, né? Que muitos irmãos têm de trazer a palavra. Então, quando a gente está aqui na frente, não é fácil, mas a gente conta sempre com as orações dos irmãos e principalmente com a misericórdia do nosso Deus. Amém? Eu separei aqui uma mensagem nesta noite, né? Uma reflexão para nós entendermos melhor sobre a questão da adoração. E tem como título, como tema, né, a adoração bíblica, né? O que é essa adoração bíblica? E uma vez eu fui indagado por uma pessoa que, em grande parte, ela falou assim: Júnior, a maioria das vezes que você vai trazer a mensagem, que você vai pregar, você fala sobre adoração, é porque você está, né, meio que voltado para o louvor, né? E na verdade não é, né, irmãos? Na verdade, a adoração, ela não é apenas um louvor. Quando nós entendemos ou nós estudamos a adoração, ela não é apenas um louvor. Nós vamos identificar aqui alguns pontos que a adoração, assim como o reino, quando a gente fala do reino, né, de Deus, ele é um estilo de vida. E é isso que nós precisamos entender. Porque muitas vezes a gente se baseia em outros pontos quando a gente se fala em adoração, e na verdade não é. E é isso que eu queria trazer aqui para os irmãos, né? Em um país com grande soma de evangélico, né, igual é o nosso, alguns conceitos bíblicos, eles se tornam, né, amados, facilmente jargões, completamente perdido, né, do seu verdadeiro significado. E ouvimos assim coisas estranhas, né? Com certeza vocês já ouviram, como eu já ouvi, né? Assim, vamos lá hoje à noite, né, na minha igreja, vamos lá na igreja, hoje vai ter uma adoração extravagante, né? Ou se não, uma adoração espontânea, né? E isso muitas vezes nos faz refletir: será que isso é dentro da palavra? Será que não é dentro da palavra, né? Algumas loucuras, né, desse tipo. E alguns chegam, como eu disse, a pensar que a adoração, ela é um estilo de música gospel, né? Quem aí é ministro sabe disso. Quando a gente vai escolher os louvores, a gente tem aqui os louvores de comunhão, né? São aqueles louvores quando a gente fala para os irmãos, né, se abraçarem, aqueles louvores mais voltados para a comunhão dos irmãos. Tem os louvores de celebração e temos louvores de adoração, que em grande parte são os louvores que são os prelúdios, né, da mensagem, assim como nós acabamos de cantar esse louvor, né? Os louvores mais suaves, mais tranquilos, né? Então são, em grande parte, quando a gente pensa em adoração, a gente está voltado para os louvores. E de fato, a igreja evangélica, né, a nossa igreja, ela tem assim uma visão sobre a adoração que passa muitas vezes, irmãos, longe do que é realmente a visão bíblica, né?
ou que está nas Escrituras. E por isso, como eu disse até no início, eu separei aqui alguns pontos importantes para nós entendermos realmente o que é essa adoração, o que é a adoração, né? Eu sei que vários irmãos aqui já pregaram, nós tivemos alguns estudos, né, que vêm aí muitas vezes da geral, muitas vezes da própria convenção regional falando sobre isso, mas eu separei alguns pontos aqui para nós também refletirmos, né, nessa noite. E lá em João, capítulo 4, né, necessariamente ali dos versículos 19 aos versículos 24, que foi o que eu li tanto no início como uma parte agora, ali fala sobre a mulher de Samaria, né, quando ela vai àquele poço de Jacó, e ali ele encontra Jesus, e Jesus ali, isso é um texto clássico, né, que fala, eu sei que a Bíblia ela tem vários textos, né, do início, tanto de Gênesis a Apocalipse, ela vai tratar de adoração, mas esse texto ele é um texto clássico voltado para a adoração, né, que Jesus ele apresenta algumas características da adoração, mas principalmente da verdadeira adoração. E é sobre essas características que eu gostaria de falar aqui com a igreja. São 3 pontos. E o primeiro ponto é que nós vamos entender, ou melhor, refletir sobre a adoração, a verdadeira adoração, é uma adoração inteligente. Como assim, né? Em nossos dias, onde como eu disse até no início, a adoração ela se tornou um sinônimo, né, de suicídio intelectual, na contramão da cultura evangélica. Jesus ele nos ensina que a adoração ela não é destituída da razão. E muitas vezes, como eu disse, né, aquela adoração espontânea, né, que sai do nada. Tudo bem, a gente entende isso, que o Espírito Santo ele está aqui, muitas vezes ele nos usa, vai usar a mim, vai usar a você, muitas vezes vai usar todos nós, mas ela não é destituída da razão, a adoração, ela tem, né, ela tem que ter razão, e ela requer um culto inteligente. Olha o que fala lá, no versículo 22, vocês adoram o que não conhecem, afirmou Jesus à mulher samaritana. E para Jesus, né, a adoração e conhecimento, eles caminham juntos, irmãos, caminham lado a lado. Essa é a adoração, né, que agrada, ou melhor, a adoração que agrada a Deus, ela é baseada no conhecimento, ela não é espontânea, ela não é do nada, ela simplesmente, o Espírito Santo ele nos usa a partir do momento que nós temos realmente conhecimento da palavra. E por que nós vemos aí, né, ou por aí, verdadeiras aberrações, né, nos cultos? Simples, realmente, pela falta do conhecimento bíblico. Acredito, né, que, não sei se vocês puderam até ler a introdução, ou enfim, ver o vídeo das 13 lições que nós vamos estudar agora no próximo trimestre. Porque aquela profundidade, né, daqueles temas, né? Se vocês não tiveram oportunidade, para um pouquinho lá e vê os temas que serão estudados, exatamente por isso, por falta de conhecimento, que muitas vezes nos falta, irmão. Eu sei que a gente estuda muito, glórias a Deus, né? Nós temos aí uma parte do nosso sábado que é dedicada a isso, né? De nós compartilharmos aquilo que nós estudamos. Nossa igreja tem uma lição bíblica muito bem feita, muito bem definida, mas muitas das vezes nos falta o conhecimento. E quando há o divórcio entre a adoração e o conhecimento bíblico, nós oferecemos tudo a Deus, mas deixamos de oferecer uma coisa, a verdadeira adoração. E isso é o mais importante. E tem gente que acha, né, que a adoração ela é destituída da razão, como eu disse, de lógica, muitas vezes é destituída da clareza, muitas vezes é destituída de uma lucidez. E Deus, ele não se agrada de uma adoração que é difícil de entender. Deus é simples, irmãos, o evangelho é simples, amados. E Deus, ele requer também uma adoração simples muitas vezes. E muitas vezes nós queremos fazer uma coisa assim, né? Uma coisa muito diferente do que aquilo que realmente Deus quer, né? E Deus realmente ele não se agrada. Então assim, a adoração
ela deve ser racional, ela deve ser inteligente e principalmente baseada no conhecimento das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. Então, a verdadeira adoração ela é inteligente. O segundo ponto é que a verdadeira adoração ela é afetiva. Se por um lado nós erramos, ao tornar a adoração ela destituída da razão, assim como nós acabamos de ver, por outro lado, nós também erramos, em torná-la destituída de sentimentos. Então assim, não tem como você adorar e não ter sentimento, isso não existe, aí não é a verdadeira adoração. A adoração que Deus requer, ela é tanto racional, quanto também emocional. É uma adoração que Deus requer tanto lógica, quanto também afetiva, como eu disse. Se baseia tanto na mente, amados, como também se baseia no coração, tanto no conhecimento, como eu disse, tanto quanto nos sentimentos. Foi isso que Jesus ele ensina, e ele fala à mulher aquela na beira, do poço de Jacó. Olha o que fala no versículo 23, olha o que diz lá: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, e aí complementa. Ou seja, não se pode adorar um Deus que é Pai, amados, sem sentimento. Não pode adorar a um Deus que é Pai sem carinho, não pode adorar um Deus que é Pai sem emoção, sem amor, sem ternura, E com isso, Jesus está nos ensinando que a adoração que Ele requer é uma adoração afetiva, não uma qualquer adoração, não é qualquer tipo, é de conhecimento, mas também é uma adoração afetiva. Como um adorador, ele deve se achegar a Deus, Muitas vezes nós nos perguntamos, ou a gente vai lendo e fala assim, mas beleza, eu entendi até aqui, mas como que a gente deve, como que eu devo me achegar? Grande parte de nós aqui, nós somos pais, Eu, quando fui sair de casa agora, minhas mulheres estavam no sofá, e aí, conforme de costume meu, toda vez que eu saio de casa, vou lá, abraço todas elas, beijo todas elas, mas a minha menorzinha, que é a Mariana, a maioria aqui conhece, ela é mais afetiva, ela é mais amorosa, ela é mais carinhosa. Então ela vem, não, papai, não, dá um beijo, e me abraçou e me apertou, E quando a gente fala, realmente dessa pergunta, como um adorador ele deve se achegar a Deus, é realmente como uma criança, ela se achega ao seu pai. Como uma criança muitas vezes se achega à sua mãe, Quando a gente fala principalmente da criança com o pai, e quando eu falo isso principalmente de uma menina, quem é, Aguinaldo? Quem é pai de menina aí vai saber, principalmente isso, mas é o quê? Vai ter uma confiança plena, A criança, ela tem uma confiança plena no amor, no cuidado do pai, Ela sempre chega perto da gente com o coração assim encharcado de amor e de carinho, E com a vontade singela realmente de quê? Muitas vezes, de descansar no nosso colo, descansar nos nossos braços. Quando a gente fala de uma adoração afetiva, irmãos, é isso que Deus espera de mim e de você. Será que nós realmente estamos adorando a Deus exatamente com esses pontos? Será que com essa confiança, com esse amor, singelo, com muitas vezes o coração encharcado de amor e de carinho, será que é isso realmente que nós estamos entregando ao nosso Deus? Ou estamos chegando, para Ele? Muitas vezes não, Mas nós precisamos repousar em seu colo, nós precisamos repousar. E o terceiro ponto é que a verdadeira adoração, ela é sincera. Nós falamos de afetiva, nós falamos, também da adoração, quando a gente pontua sobre a adoração inteligente, e por último nós vamos falar sobre a adoração sincera, que além então de ser inteligente, de ser afetiva, Deus requer tanto de mim como de você uma adoração sincera. Nós vemos esse ensino lá no versículo 24 do Evangelho, de João capítulo 4, olha o que diz lá:
Deus é espírito e necessário que seus adoradores, Deus é espírito e necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí vem a pergunta, né? Então assim, mas o que significa então adorar, né, em verdade? Porque assim, né, muitas vezes eu estou aqui na igreja, tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, né, mas o que é então adorar a Deus em verdade? O que Jesus está falando, né? O que Jesus quer dizer? E Jesus ele usou a palavra verdade de diversas maneiras. Olha o que fala lá em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Primeiro ele se refere a Deus, a palavra de Deus. João 17, 17, diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, referindo-se a Deus. E lá em João 14, versículo 6, Jesus ele fala a si mesmo. Olha o que diz, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha isso. A palavra verdade nesse texto, irmãos, é a tradução de uma palavra grega chamada aletheia, né? Qual que é a ideia? O que transmite essa palavra? Ela transmite realidade em contraste com a aparência superficial da situação. Isso significa o quê? Que a adoração, tanto minha como sua, assim como eu disse, ela tem que ser sincera. Ela tem que ser sincera, ela não pode ser uma adoração hipócrita, ela não pode ser uma adoração fingida, ela não pode ser uma adoração muitas vezes maquiadas, né, com belos hinos, com belas canções, com belas palavras, mas sim, ela deve ser uma adoração destituída de uma vida íntegra e também de uma vida de obediência ao nosso Deus. A mulher de Samaria, ela devia aprender que o que importa na adoração não é quando e nem onde, irmãos, mas como. Olha que interessante. Não importa na adoração, não é o quando e nem onde, mas é como. E a palavra do nosso Deus, a Bíblia, aqui ela nos diz como. A adoração nossa, ela tem que ser em santidade. É isso que eu tenho que entregar, é isso que você tem que entregar uma adoração santa. Por isso a adoração, ela não pode ser uma adoração dissimulada, né? Não podemos adorar a Deus com os lábios e envergonhá-lo com os nossos atos. E muitas vezes nós vemos isso. Estou adorando a Deus com os meus lábios, ou pensando que estou adorando, mas estou envergonhando o nosso Deus com os nossos atos. E Jesus ele é um belo exemplo disso, né? Quando a gente fala de adoração, ou melhor, de exemplo, né? De atos, porque ele adorou a Deus não somente com as suas palavras, mas principalmente com os seus exemplos, principalmente com os seus atos, né? Principalmente com o ato de submissão e com o ato de humildade. Esses dois pontos são os pontos principais da nossa caminhada cristã, né? De humildade e também de submissão. Amém? Para concluirmos, nós aprendemos então com Jesus que, como eu disse, a verdadeira adoração ela é racional, ela é afetiva e ela também é sincera. E devemos nos reexaminar diante da sua palavra. E aí vem algumas perguntas, né? Será que o Júnior aqui, ou será que você aí, será que temos oferecido a Deus um culto racional, irmãos? Será que nossa adoração ela está fundamentada no conhecimento bíblico ou no que os cantores evangélicos, né, estão aí cantando, dizendo, ou que os grandes pregadores, né, desse século aí também dizem, né, que o que temos que fazer, mas não fazem aquilo que pregam? Onde está a nossa adoração? Quando adoramos a Deus, nós lembramos que Ele é nosso Pai. Quando adoramos a Deus, nós lembramos que Ele nos ama. O que está nos esperando para nos abraçar, nós acabamos de cantar isso.
Ele está lá esperando para nos abraçar. Será que quando nós estamos adorando a Deus, nós lembramos disso? Por fim, né, nossa adoração é um estilo de vida, como eu disse no início, ou é apenas frases vazias, né, jogada ao vento? Que Deus nos ajude, né, a adorá-lo verdadeiramente. Como eu disse, e como a palavra de Deus diz, que possamos adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor, por meio da sua infinita graça, irmãos, Ele nos ajude a sermos adoradores, né, que se esforçam e se alegram a adorá-lo, como eu disse, como a palavra de Deus diz, em espírito e em verdade, mas principalmente com o coração voltado ao nosso Deus. E é isso que muito nos importa. Amém? Glórias a Deus. Vamos colocar em pé. Que Deus continue abençoando a todos, né? Que aquilo que por acaso eu não tenha falado aqui essa noite, que o Espírito Santo venha completar em cada coração, mas que possamos entender, né? Como eu disse, que a adoração, ela não é um estilo de louvor, ela é um estilo de vida, que possamos dia a dia, dia após dia, continuarmos adorando e engrandecendo ao nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar neste momento. A gente, né, vem orando já um bom tempo, desde que iniciou essa pandemia, pelos nossos irmãos que, por motivo dessa pandemia, não pode estar aqui, né, irmãos? Nossos idosos, muitas vezes algumas crianças, aqueles irmãos que têm algum outro problema na saúde aí, que não pode estar aqui. Então vamos orar por eles, lembrar deles nas nossas orações sempre, né? Tem alguns irmãos aí, né, que a gente, quem está e quem acompanha o grupo, né, de WhatsApp, também alguns irmãos ali sempre pedindo oração. Então que nós possamos orar também em virtude desses irmãos, lembrar nas nossas orações, né? Mas eu também queria abrir para a igreja, né? Se aquele irmão, se você hoje que nos visita também, né, deseja fazer seu pedido, solicitar um pedido de oração, né, está a oportunidade contigo. Amém? Não havendo, vamos todos nós então de joelhos dobrados. Continuar orando também, irmãos. A Cirlei, acho que até colocou no grupo, tem uma semana e pouquinho, se não me engano. É até de um cliente que é dela, um cliente meu também, né? Que é o Fagner, né? O pessoal da Machado ali, assessoria. E mais ou menos um mês atrás, o filho dele começou a passar muito mal, que é o Davi. E levou ao médico e com suspeito de leucemia. E fez os testes e não deu. Beleza, né? Ele é dessa igreja aqui, quadrangular, né? Quadrangular, ele é até dessa igreja. E aí colocou no grupo lá, agradecendo, glórias a Deus, tal, beleza. Quando foi essa semana, o menino passando mal, né? 2 semanas atrás passando mal, continuou passando mal. Quando foi ao médico, chegou lá, o baço estava perto já de estourar. E aí foi fazer os testes novamente lá e contactou leucemia, já está lá em Barretos. Né? E assim, até falei com ele, falou, olha, a gente não, tudo é providência de Deus, a gente não sabe, mas teoricamente, né, perdeu-se um tempo, né, porque provavelmente já era. Então que os irmãos venham lembrar, né, a gente sabe que não é fácil, né, a diaconisa que acabou de falar aí a questão, né, do câncer, enfim, mas os irmãos possam lembrar do nome, né, dessa família, né, o Fagner, a Jéssica e o Davi. Amém? Não havendo mais, irmãos, vamos nós então dos joelhos dobrados, vamos orar ao nosso Deus e lembrar desses pedidos. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, nós louvamos a Ti, Deus, e
engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, tem dado e colocado sobre as nossas vidas, meu Pai. Derrama o Teu poder, manifesta a Tua glória, e seja presente sobre nós cada dia mais, ilumine nossos passos, Senhor, e seja presente sobre nós, Senhor. Tu és o Deus, o Criador dos céus e da terra. Meu Pai, quero aqui, meu Pai, entregar nas Tuas mãos neste momento, Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família, Deus, meus familiares. Meu Deus, que o Senhor venha continuar sustentando, dando pão de cada dia, dando, meu Deus, o alimento, dando o trabalho, abrindo as portas do céu. Quero pedir a Sua bênção, meu Deus, também lembrando dos pedidos de orações que aqui foram feitos, meu Pai. Que o Senhor venha lembrar, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, estar voltado, meu Deus, para as nossas súplicas, para os nossos clamores, Pai. Derrama a Tua bênção, meu Deus, sobre essas famílias, sobre aqueles que necessitam, meu Pai. Tu sabes as dificuldades, muitas vezes os problemas, sejam esses financeiros, espirituais, nos relacionamentos, muitas vezes de saúde, meu Pai. Muitas famílias limitadas do qual nós estamos encontrando, passando e vendo, mas nós sabemos que o Senhor é conosco, o Senhor é fiel, o Senhor, meu Deus, é presente nas nossas vidas. Cuida, Senhor, entra com toda a providência, entra, meu Pai, e faça a Tua vontade, faça o Teu querer, meu Deus. Vem, meu Deus, estar presente, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada família, sobre cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. Vem nos dar sustento, vem, meu Deus, nos dar condição, assim como nós ouvimos, de nós realmente oferecemos a Ti a verdadeira adoração, meu Deus, que o Senhor merece. Cuida, Senhor, de nós, cuida dos Teus filhos, nos dê, meu Pai, a oportunidade, para que nós possamos estar juntos, louvando e agradecendo o Teu nome, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Dê uma semana abençoada, dê, Senhor, uma semana, Senhor, de vitória, uma semana de bênçãos. Cuida de nós, guarda, Senhor, de todo perigo, de todo mal, meu Pai. Está presente sobre as nossas vidas, cuidando de cada um de nós, está voltando para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas famílias, Deus. Pai, eu te peço, Deus, cuida, Senhor, da Sua igreja, abençoar, meu Deus, a cada um, meu Deus, que se encontra. Meu Deus, nós possamos ainda ser renovados sempre do Espírito Santo. Abençoa cada família, abençoa cada visita que está, Senhor. Derrama a função, derrama a bênção sobre nós. Ilumine nossos passos, ilumine nossos caminhos. Eu te peço, Senhor, cuida da minha vida, cuida, Senhor, do ministério, cuida, Senhor, da Tua igreja, meu Pai. A cada um, meu Deus, irmãos, também nos fazem presente aqui hoje. Não sabe a necessidade, não sabe a fraqueza, não sabe se onde precisamos, mas nós sabemos também que Deus está nos casos para conseguir. Cuida, Senhor, da Tua igreja. Não deixe, Senhor, desanimar, mas fortaleça a Tua fé, fortaleça, Senhor, os espíritos, Senhor, meu Pai, para que logo mais possa estar aqui conosco, engrandecendo, adorando e glorificando o Teu nome. Cuida, Senhor, de nós, cuida da Tua igreja, cuida dos Teus filhos, não sabe as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as nossas falhas, Senhor, mas Tu és o Deus soberano, Deus Criador dos céus e da terra, Tu és maravilhoso, Tu és eterno, Pai. E é por isso que nós aqui entregamos nas Tuas mãos, porque sabemos que nas nossas mãos nada vai se resolver, mas nas Tuas mãos tudo já está resolvido, meu Pai, em nome de Jesus. Ó, meu Deus, cuida de nós, cuida dos Teus filhos. Eu clamo a Ti, suplico a Ti, meu Pai, mesmo não sendo merecedor, mesmo sendo fraco, falho, pecador, mas confiante, meu Deus, no Teu amor, no Teu Evangelho. Eu te peço, meu Deus, faça tudo bem sobre nós. Cuida, Senhor, de nós, cuida da Tua igreja, meu Pai. Nós aqui clamamos a Ti, meu Deus, esse mundo perverso, esse mundo cruel, meu Pai. Nós aqui estamos apenas, meu Deus, Te esperando. Ouça, Senhor, a cada um. Eu te peço, em nome de Jesus, seja conosco. Nós suplicamos o Teu nome e damos glória, Senhor. Seja presente, meu Pai, para todos sempre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos colocar em pé. Hino de número 165.
nosso final. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Ministrando louvor, ministrando louvor. Glórias a Deus. Estamos chegando então ao final de mais um culto, né? Queria só agradecer a todos os irmãos, aqueles que nos visitam também, né? Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Essa casa aqui é a casa de Deus, é a casa sua também. Então se sinta à vontade de voltar aqui, né, neste lugar, para junto nós estarmos adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus, né? Lembrar dos nossos cultos. Nossos cultos, eles são sempre ao sábado, né? Começa ali o primeiro grupo às 8 horas, depois às 10 horas, que é a escola bíblica e o culto divino. Aos domingos às 19 horas e às quartas-feiras, no horários às 19h30, né? Então que o Senhor continua nos abençoando. Lembrar também da família, né? Das famílias dessa semana, nossa família Silva, irmã Isilda, Bruno e Tainara, e a família Ramos, nossa querida irmã Maria, né? E a nossa diaconisa Irene. Amém? Louvamos a Deus e agradecemos. Queria convidar aqui o presbítero Tucci para nos despedir com a bênção apostólica.